Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre o GitHub Copilot. Então agora sim, finalmente, GitHub Copilot programando com AI. A gente já teve um vídeo aqui no canal utilizando o ChatGPT, mas essa ferramenta é um pouco diferente e a gente vai ver por quê. Primeiramente, o GitHub Copilot, ele é basicamente um AI que vai fazer o pair programming com você. Você pode utilizar ele dentro do seu editor de texto e essa inteligência artificial vai começar a fazer sugestões para autocompletar o seu código. Então, o Copilot, para mim, né, o que eu uso diariamente, eu já tenho aí um tempo utilizando essa ferramenta, mais de 3 meses. Então, para mim, ele é um autocomplete com superpoderes. Ele vai entender um contexto, ele vai meio que entender o que eu quero fazer e muitas vezes aí ele vai dar um bloco gigante de sugestão, né, baseado com o seu trabalho. Hoje, o Copilot tradicional, na sua documentação, fala que utiliza o GPT-3, mas não quer dizer que ele vai utilizar o mesmo GPT que o ChatGPT utiliza. Não. Assim como grandes LLMs, então são Large Language Models, você pode fazer o refinamento desses modelos. Ele utiliza o GPT-3, mas ele tem um refinamento aí para código. Além disso, além de gerar código, esse GPT, dentro do ChatGPT você pode criar texto, também tem ferramentas que você pode criar imagens, então você pode fazer muitas coisas aí com essa inteligência artificial, porque o Copilot ele é diferente do ChatGPT. Muitas vezes quando eu mostro para alguém o Copilot, eles falam, isso aí é o mesmo que o ChatGPT. Não, não é o mesmo que o ChatGPT, porque, primeiramente, ele roda dentro do seu editor de texto, então pode ser que você utilize o VS Code, então fica tudo bem arrumadinho lá, tudo bem, integrado, GitHub, Copilot e o VS Code, porque essas ferramentas são da Microsoft, então ela faz de tudo, para você aí ter uma experiência incrível, com esse jogo de ferramentas. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que a AI, ela vai ver aquele código e ela vai no banco de dados e procura um código similar. Não, basicamente ele gera um código novo. Então você tem uma entrada de palavras e baseado nessa entrada de palavras você tem uma sugestão. Você está trabalhando com código, ele vai ver tudo que está em volta e ele vai começar a dar sugestões sobre o seu código. Outro ponto interessante também é que a gente pode ter uma conversa com o Copilot via comentários. Então eu posso fazer perguntas também, ou a gente pode utilizar novas extensões, como por exemplo o Copilot Chat. Eu vou dedicar um vídeo especificamente para esse camarada aí, porque é outra ferramenta muito interessante. Como também a gente tem a questão da fácil integração, como eu já mencionei. Então, para fazer o uso do Copilot dentro do VS Code, o primeiro requisito é ter uma conta no GitHub. Novamente sobre o contexto. Sempre que eu falo aqui no vídeo, quando você pensa em inteligência artificial generativa, contexto é tudo. Então, é muito importante, quando você trabalha com essas ferramentas, você dá o máximo de contexto possível, mas também essa ferramenta, ela cuida já de fazer isso para você. Então, se você tem arquivos abertos, ele vai lá para esses arquivos e vai começar a fazer sugestões de acordo com os arquivos que estão abertos dentro do seu editor. Então, esse é um ponto bem interessante que a gente pode até testar aqui neste vídeo. Muita atenção, Antes da gente entrar e utilizar essa ferramenta, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você está utilizando essas ferramentas, tenha o cuidado de testar esse código antes de jogar em produção. Olhe minuciosamente, porque muitas vezes esse código pode passar por uma questão que se chama de hallucination, de alucinação, onde ele gera um conteúdo totalmente fora do contexto. E isso é provável. Trabalhando 3 meses com essa ferramenta, eu vi isso acontecer algumas vezes. Então não confie de olhos vendados na ferramenta. Você precisa ser o capitão e essa ferramenta vai ser o copiloto. Não é simplesmente você sentar lá e a inteligência artificial vai codar para você. Não, ela vai fazer sugestões baseado no seu código. Outro ponto muito importante também, se você vai utilizar no projeto comercial, fale com a sua empresa, pergunte se você pode usar essa ferramenta, Então explique bem, tem uma página de privacidade que ela vai mostrar como é que a AI usa esse código. Também quando você faz a instalação desta extensão, ela vai perguntar se você quer compartilhar o seu código para melhorar o treinamento desta ferramenta.
Então, se você está trabalhando com um projeto comercial, o ideal é você dizer que não, né? Se você está trabalhando na sua conta pessoal, sim, você pode compartilhar esses itens. E os custos, né? O custo dessa ferramenta é de $10 ao mês. Particularmente, eu utilizando essa ferramenta, eu tive uma melhora aí, né? Vamos dizer, de 20% a 30% de produtividade, né? Gerando código. E especialmente fazendo refatoração. Olha, essa ferramenta é perfeita para fazer refatoração. Mas no caso, né, se você não quiser pagar, então você tem um trial de um mês. E se você é um estudante, você tem acesso a essa conta free. Você só precisa provar que você está numa faculdade e está estudando, ok? Também tem a opção de você contratar isso para todo o seu time, né? Tem planos enterprise aí que você também pode consultar. Isso, né, não é nada patrocinado, é uma ferramenta que eu estou utilizando e eu super recomendo, não estou ganhando nada para falar disso, mas vamos agora à parte prática, ok? Então, primeiramente, pontos importantes aqui. Essa ferramenta, ela vai estar disponível em extensões, então eu preciso ir em extensões e pesquisar pelo Copilot. Então, quando eu pesquiso pelo Copilot, esse vai ser o ícone que vai identificar a ferramenta. Eu preciso garantir que é uma extensão do próprio GitHub. Então, aqui nessa versão também eu posso, né, utilizar a versão pré-release ou a versão release, né? A pré-release não é uma versão estável, né? Então você tem acesso aí a novos recursos dessa ferramenta. Também tem a opção de trabalhar com o Copilot Labs, que são ferramentas extras também que você pode ter acesso. E o Copilot Chat, que foi o que eu mencionei também anteriormente. Então, ok, né? Então essas são as extensões que a gente tem atualmente disponível, mas o que a gente vai focar nesse vídeo em particular vai ser o GitHub Copilot. E uma vez que ele está ativo, então eu vou ter o íconezinho aqui na minha base, né, mostrando que ele está ativo, né? Se não tiver ativo, o que é que ele vai acontecer? Ele vai dar um link para você ativar o seu Copilot na conta do GitHub. E para você ter acesso a esse recurso, você precisa cadastrar um cartão de crédito para ter acesso ao trial. Então você pode testar por 30 dias, depois de 30 dias, se você não quiser pagar nada, você retira seu cartão de crédito e cancela a assinatura do GitHub Copilot, ok? Mas fique atento para não esquecer esse item, né? E ter que pagar depois, né, por essa ferramenta. Mas o legal é a gente ver essa ferramenta funcionando. E como é que ela vai funcionar? Então, ok, a nível de teste, né, eu vou criar um arquivo novo aqui. Vou criar um arquivo teste.js. Então, como eu falei, né, você pode fazer perguntas ao Copilot. Se você ainda não quer começar a codar, você quer ter ideias ou sugestões, o que é que eu posso fazer? Eu posso digitar pergunta, né, e pesquisar, né, qual o caminho absoluto do teste.js, ou qual é a melhor forma de exportar um módulo. Então ele vai me dar a resposta aqui, módulo export. Então, posso perguntar também qual é a melhor forma de criar. Então eu fiz a pergunta, né? Qual a melhor forma de criar componentes reutilizáveis? A mesma forma. Então aqui, React. Então ele diz aqui, né, criar um componente como uma função. Ok. Particularmente, né, para essa questão de conversação, eu recomendo o Copilot Chat, que ele vem aí com um background muito maior. Então, por exemplo, aqui, né, eu tinha feito anteriormente como criar um botão em React. Então aqui ele me dá o código, mas antes de dar o código, ele dá uma explicação, né? Ele diz, olha, para você criar um botão em React, você pode utilizar um componente button do HTML, utilizar ele com CSS, e daí, né, ele vai fazendo explicação e eu posso também, né, continuar essa interação fazendo novas perguntas. A vantagem da gente ter esse Copilot Chat do que o ChatGPT é porque está tudo dentro do seu editor de texto, ok? Mas além dessas opções, o que é que a gente tem? Então, não vou salvar esse arquivo aqui, né? Então vou voltar lá na minha pasta e dentro da pasta do meu projeto eu tenho um projeto que eu criei com o Vite. Então, esse projeto que eu criei com o Vite em particular, eu vou só apagar esse elemento aqui. Então, a gente tem diversas formas de trabalhar. Então, vamos dizer que eu quero criar um botão. Como é que vai funcionar? Eu posso vir aqui, criar. Isso não é um requisito, mas eu vou criar a pasta de componentes. E dentro dessa pasta de componentes, eu vou criar um novo arquivo, button.tsx.
Então, dentro desse button TXT, eu posso escrever aqui React, e ele vai me importar o React. Depois, ele vai começar a sugerir itens dentro do React. Mas, vamos dizer que eu quero criar meu botão, então eu dou um const e já abro esse elemento. Depois ele faz um return de um pure component, ok? Mas eu posso ignorar essa função, posso dar um return aqui, e quando eu vou escrevendo, ele passa a sugerir mais itens. Então, se eu der um tab, né, ele vai mostrar aqui um button, click me. Se eu quebrar a linha, ele fecha esse componente. Se eu quebrar mais uma linha, ele vai me dar a sugestão de eu fazer o export button. Então, vocês notem, né, que o nome do arquivo é button. Então, a partir do momento que eu começo a criar um componente, ele vai começar a me sugerir, né, que eu quero criar esse componente de botão. Mas vamos dizer, né, que se eu quiser dar mais contexto a esse arquivo, como vai funcionar? Então, eu posso dizer, né, que eu quero criar um componente button que recebe uma propriedade chamada title. Então, a partir desse momento, eu começo a digitar um import, ele vai entender que é um componente React, ele vai me sugerir fazer esse import. Eu posso digitar, então notem aqui, olha, então que eu tinha, né, mencionado, olha, este item aqui, ele vai ter uma propriedade chamada title, ele viu que o arquivo é TSX, então ele já me sugeriu uma interface, né? Então vamos ver como é essa interface. Eu vou dar um tab, ele vai dar o button props, né, para esse elemento, ele vai sugerir o texto novamente em cinza, então eu dou mais um tab, depois ele considera, ok, essa vai ser a interface desse meu elemento. Então, mais um tab, fechou. Então agora eu vou começar a... Então, voltando, né, ele tinha dado aqui um export function button props, ele considera que eu vou receber esse props, né? Posso dar um tab e ele já fechou esse componente. Se eu quiser utilizar esse elemento, né, forçando o TypeScript, o que é que a gente pode fazer também? Eu posso, né, no começo desse item, então deixa eu colocar mais espaço aqui. Então eu posso, nesse começo desse arquivo em particular, né, dizer, olha, do tipo string utilizando TypeScript. Então eu vou começar a fazer o arquivo, então ele vai me dar o import, ele vai usar o button attributes, então ele já considera, né, que eu vou utilizar o button attributes aqui. Posso querer utilizar esse item ou não. Então posso começar a fazer aqui posso começar com type. Vamos fazer com type aqui. Então a partir do momento que eu digito type, ele vai reconhecer aqui o button props e vai estender o button props de button HTML attribute do próprio React. Então, aqui eu faço um const, ele vai reconhecer esse button. Então, se eu quiser, por exemplo, né, dizer, esse elemento aqui é um function component, né, eu posso dar um FC aqui, chamar ele do React e chamar o button props aqui. E esse button props, no lugar da gente utilizar o button props diretamente aqui, eu posso vir e desconstruir esse elemento. E vamos ver se a gente tem um title aqui. Tem um title. Vou utilizar esse title e ele vai me dar a sugestão de retornar esse elemento. Então notem, né, que eu vou adicionando comentários, eu vou adicionando mais contexto, ele vai entendendo o que eu quero fazer. Então, se eu quiser aqui exportar, beleza, tá lá o elemento. Outro ponto também que eu acho muito interessante com o Copilot é a questão de testes, né? Eu posso também criar um teste para esse componente. Eu vou criar um arquivo novo aqui, fazer ele bem rapidão aqui. Um button.test.tsx. Ok, então eu vou dizer que eu quero criar um teste para o componente. Então aqui eu vou criar um teste para o componente button, ver se ele está renderizando corretamente com a biblioteca. Então eu posso até especificar qual a biblioteca que eu quero utilizar. React Text Library. Ok, então essa vai ser a biblioteca que eu quero utilizar. Então aqui ele já passa a me dar as sugestões. Então
Notem, né, que eu já fiz o comentário do React Text Library, então ele já me passou a sugerir esse item. Eu não tenho o React Text Library instalado, mas eu posso dar um React Install. Então posso aqui fazer o import do componente. Então a partir daí ele já vai começar, né, a criar o meu teste. Então ele vai dizer, ó, descreva o botão component e o meu teste é, né, verifique se aquele componente está renderizando. Então aqui, particularmente, é uma base, quando eu escrevo o teste, né, eu não utilizo essa versão final, mas já é uma grande ajuda para eu não precisar reescrever tudo isso, né? Sempre eu crio esse markup básico, vou lá no teste e testo de verdade esse componente, né? Então, tem teste, por exemplo, que eu passo o texto click me e eu verifico se ele recebeu esse texto click me. Então, aqui a gente tem, né, esse teste sendo feito, né? Eu posso também fazer teste quando a gente não envia nada também. Então, tem várias opções aí para a gente trabalhar com o Copilot, ok? Então, pontos de atenção referente ao Copilot. Ele é testado no GPT-3, né? A sua base de dados é atualizada, mas pode ser que alguns dos frameworks novos, né, as últimas atualizações de alguns frameworks, ele não tenha uma sugestão correta, né? Mas se você trabalha aí com projetos como React, WordPress, você consegue ter aí um autocomplete. Mas se você está trabalhando numa biblioteca ultra nova, né, pode ser que você encontre aí alguns problemas. Então, particularmente eu, né, utilizei o Next.js, o Svelte, os frameworks mais recentes, né, eu não tive problema nenhum, mas pode ser que algo aí que surgiu nos últimos 2 meses, você não tenha aí a sugestão de código, né, sendo feita aí 100%, ok? Mas essa é uma primeira base, né, só para a gente entender e ver esse item em ação. O que eu gostaria de fazer também é ir em outros casos e ver o que é que a gente pode fazer para utilizar o Copilot ao nosso favor, também em outros projetos, como por exemplo, projetos em WordPress, ok? Então esse é mais um vídeo que eu deixo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!